Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da Altivia TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio, há 6 anos no ar, ininterruptamente pela Altivia TV da internet. E nesta edição do Agropapo nós vamos falar aí sobre os avanços das ferramentas digitais no agro, a agricultura digital, a tecnologia da informação aplicada ao campo, ao negócio rural em si, e como é que funciona essa conexão aí justamente dentro do universo aí também do segmento de seguro rural, como fazer o produtor ter mais acesso aí a ferramentas aí de gestão de risco, como é que a tecnologia da informação ajuda nesse sentido. Mas para poder falar com propriedade sobre este assunto, eu tenho a grande satisfação de receber nesta edição do Agropapo a Bárbara Centelhas, CEO da Agrimet, e o José Bernardo de Medeiros, diretor aí da Horens. É uma satisfação contar com vocês no Agropapo, meus caros. Oi, Ronaldo, o prazer é nosso. Um prazer, pessoal. Muito bem. Bom, acho que para começar, meus queridos e queridas, eu queria que vocês pudessem dar um brevíssimo perfil cada um aí. Vamos começar aí pela Bárbara, falando quem que é a Agrimet, e depois a gente emenda contigo, Zé, falando aí da Horens. Legal, bacana. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui falando com vocês. A Agrimet é uma empresa especializada em agrometeorologia, então nós somos uma empresa de tecnologia no agro com essa expertise em agrometeorologia. Então a gente tem uma plataforma online, que é o Agrimax, que traz soluções completas, desde dados agrometeorológicos a partir de uma base de dados proprietária, até análises mais robustas, como balanço hídrico, modelos de simulação de cultura. Então, realmente tentando entender como que o clima impacta, né, a atividade agrícola e como a gente pode usar essa informação como aliada, né, no planejamento e nas tomadas de decisão. Então, de forma, assim, bem rápida, essa é a nossa proposta, é trazer um pouco mais de lucidez aí para o quanto o clima realmente impacta e como a gente pode usar essa informação. Bacana. Por favor. A Horens é uma corretora de seguros e uma gestora de riscos, né, com 40 anos aí de atuação no mercado nacional e internacional, e a gente tem uma pegada muito forte na parte de quantificação, né, a gente busca entender e quantificar os riscos, né, e aí, como você bem trouxe, Ronaldo, quando você não tem uma visão muito clara do que você está trabalhando, você tende a ser conservador. Então, a gente busca trazer esse ponto de equilíbrio em visões quantitativas de riscos para realmente trabalhar na busca das soluções corretas no mercado segurador. A gente faz essa junção, né, esse meio campo entre os clientes, né, ou se quiser chamar de segurados, e as seguradoras. Então, esse é o nosso ponto, né, mas com uma pegada muito forte consultiva e de modelos. Então, a gente vem investindo muito forte nos últimos 3 anos na parte de ciência de dados, e aí vocês vão entender as conexões que ocorreram junto com o Agrimet. Aí. Muito bom, até pegando o gancho aí na sua palavra, justamente como é que é essa conexão aí, vocês dois podem combinar a resposta, enfim, justamente da Agrimet, da Horens, nessa questão aí do seguro rural, o que isso traz aí, vamos dizer assim, de uma melhor entrega aí para, vamos dizer assim, massificar ou pelo menos dar um arranque maior aí em termos de seguro rural aí no Brasil? Acho que eu posso até começar falando, né, JB, que assim, a gente trabalha com os dados climáticos aqui na Agrimet e a gente sabe que o clima, ele é a principal influência, o maior impacto que a gente tem na produtividade no campo é o clima, né? Então, a gente vê aí como que foi esse último ano, que foi extremamente crítico. A gente teve aqui no estado de São Paulo a pior seca dos últimos 64 anos, né? Então, assim, a gente fazendo algumas análises, a gente vê que o clima realmente é o principal, né? A principal causa de impacto, de perda de produtividade e de ganho também, né? Quando ele está sendo favorável. Então, a gente já vem trabalhando há um tempo com isso, então, tentando transformar esses dados climáticos em informação, né, em conhecimento. Então, a gente começou com essa ideia, para conseguir fazer isso, a gente construiu uma base de dados proprietária. Então, acho que esse é o principal link com a parceria com a Horens e com o produto que a gente desenvolveu, a gente conseguir tentar entregar, né, uma base de dados melhor, mais refinada, para aí poder desenvolver produtos mais customizados. Então, a gente tem uma base de dados proprietária. Só para você ter uma ideia, Ronaldo, a gente pega todos os dados públicos disponíveis, a gente analisa esses dados, tem robôs que fazem essa captação, consiste ele, descarta dados falhos e cria uma nova malha de dados. Então, a gente sai de uma base aí
que a gente tem, graças a Deus que a gente tem, né, de dados públicos, mas com limitações, e a gente tenta recriar uma nova base através de interpolação e trazer uma distribuição de dados meteorológicos para o Brasil todo. Então, acho que esse é o primeiro passo que a gente dá aí, né, para conseguir trazer mais informação. A base tem que ser cada vez mais refinada, né? Então, acho que esse é o nosso principal ativo aqui na Agrimet, né, a nossa base de dados, a transformação desses dados em informação, e o trabalho que a gente vem fazendo aí desde 2008, quando a Agrimet foi fundada, de colocar essas informações na mão dos produtores, no nosso caso aqui até do nosso case das usinas, e eles ficarem confortáveis com essa informação. Então, a gente tem esses dois trabalhos aí, que eu acho que você viu como fonte aí, né, input para o projeto com a Orange, de temos dados confiáveis e aderentes, né, que pode ser replicado para o Brasil todo, e a gente está construindo uma cultura de conhecimento em agrometeorologia dentro do mercado do agronegócio, né? Então, isso que serviu como base, e até estava comentando com você, que a gente teve um cliente em comum aí com a Orens, né, fazendo essa provocação, foi quem uniu as duas empresas, e aí o JB acho que pode até complementar com a visão dele. Eu acho bacana esse teu ponto, Bárbara, porque nasceu de uma dor verdadeira, né? A gente gosta de trabalhar sobre bases concretas. Então, o nosso cliente, Ronaldo, ele vinha contratando seguro agrícola, inclusive de forma bastante inovadora, por conta do seguro para cana, é um seguro ainda com menor penetração. Se a gente comparar a base de contratação de seguro agrícola no Brasil, que é inferior a 20% da nossa área plantada, a cana é inferior a 2%. Então, assim, realmente a aderência é menor. Por quê? Né? É uma cultura, vamos dizer assim, com ciclos diferentes, não são ciclos, são ciclos de 18 meses, 12 meses, a Bárbara pode falar bem melhor que eu. Complexa, mas né? O nosso cliente, ele explorou o seguro agrícola para cana na máxima extensão que ele poderia fazer, até um ponto do tempo onde ele se ficou bastante desconfortável com o que o mercado entregou. E a gente, como esse meio campo entre eles e o mercado, continuou procurando produtos que fossem aderentes. A gente percebeu que para aquele nível de exigência já não era o adequado. Eu acho que muitos outros produtores sofrem com isso, né? A questão de uma falta de transparência nas bases, desconfiança mesmo, às vezes, de parte a parte, né? Não só do produtor, mas o mercado também segurador. E isso tudo vai gerando um ambiente que é pouco propício a um desenvolvimento pleno, né? Pensa, o Brasil, a potência aqui se a gente se compara com outros países dos BRICS, a gente contrata muito menos seguro do que China, Índia e aí por diante, né? Então, por que disso, né? E aí veio o porquê foi exatamente dessa conjunção. Como as bases, vamos dizer assim, de dados são muitas vezes divergentes ou incompletas, o mercado segurador ele acaba precificando pela média, e uma média, em geral, ela pode, quer dizer, em geral não, muitas vezes ela é uma média burra. Porque os bons produtores, que a gente chama os bons riscos, possivelmente pagam pelos maus produtores. Então, quando você não tem um desenho bastante específico, bastante focado numa região, num produtor, você acaba entrando numa média e o risco ruim é beneficiado e o risco bom é penalizado. Sim. Isso que trouxe essa visão. E aí, só fazendo esse gancho, e eu queria ouvir de você também se fez sentido, quando houve esse gap, a gente se lançou a buscar alguma coisa, e aí tivemos uma feliz coincidência do nosso próprio cliente chamar, olha, então vocês não conversam com a Agrimet, vamos ver, eu acho que vocês têm dois lados da moeda, né, um lado do mercado e o outro lado dos dados e dos modelos que já existiam também na própria Agrimet, e a gente lançou num projeto realmente de desenvolvimento de tecnologia. Não existe hoje algo que tenha sido feito dentro do que a gente conhece aqui, né, e publicamente, ou seja, que haja dados públicos igual a gente fez, né, de realmente chegar e transformar modelos determinísticos e modelos de cultura, e a Bárbara pode aprofundar, em modelos, que a gente fala, primeiro, modelos probabilísticos, que é o que o mercado segurador quer, para que existe uma chance de ganhar, uma chance de perder. É isso que o mercado segurador precisa ver. Quanto mais específico, mais detalhado, se for mais quantitativo, melhor é o número que vai vir de prêmio de seguros. Uhum. Né? Então, nesses paralelos, a gente se encontrou. Então, foi aí que foi o ponto de conexão e nasceu a prova de conceito que está se transformando num negócio hoje. Né? Sim, para a gente fazer uma amarração aí de todo o conteúdo que vocês entregaram, os dados, enfim, eles conseguem, vamos dizer assim,
dá o início a uma jornada, vamos dizer assim, de se criar uma espécie de um cadastro positivo dos produtores, vamos dizer assim, algo nesse sentido, para se ter uma personalização dessas coberturas, e, ao mesmo tempo, eles ajudam a que o mercado segurador possa entender um pouco mais as especificidades de como é que é uma produção agrícola, que é diferente de você fazer seguro para outro tipo de segmento. Seria isso, né? É isso mesmo, eu acho que a ideia é exatamente essa, é a gente conseguir usar esses dados, né, que na nossa base a gente tem 41 anos de série histórica, entender que esse passado ele vai dizer para a gente sobre o futuro, né, e entender as probabilidades. Então, acho que o pulo do gato nesse projeto, e que a Orens contribuiu muito, né, nessa parte de modelagem, de transformar isso no modelo probabilístico, foi isso. Foi a gente pegar esses dados, a gente roda os nossos modelos ali de simulação, que é um modelo ecofisiológico, que ajuda a gente a entender, de fato, como que o clima impacta na produtividade e transformar isso numa probabilidade de ocorrência, né? Então, assim, ao mesmo tempo que... E essas dores, elas são dos dois lados, você falou bem. O segurado tem essa dor porque ele está vendo o clima impactando, ele está entendendo ali como que está acontecendo e a seguradora não está conseguindo traduzir isso, né? E aí ele não vê valor, ele não enxerga valor. E a seguradora também tem essa dor, tanto que os modelos que a gente usa na Agrimax já são até índices para algumas seguradoras de seguro, né? Para alguns seguros tradicionais, mas a gente viu essa necessidade de ir um pouco além. A gente não pode ficar só olhando o passado, a gente tem que, de alguma forma, tentar prever, né? É perigoso falar em previsão, trabalho com agrometeorologia, tenho medo dessa palavra, mas a gente tem que tentar, de alguma forma, prever como que esses riscos podem ocorrer, para quem toma a decisão do risco e quem também faz essa transferência se sinta mais seguro nesse processo. Sim. Zé Bernardo, justamente vamos dizer assim, a personalização da atividade agrícola é que vai fazer com que o mercado de seguro rural, ele de fato, ele possa ganhar mais tração, enfim, tenha justamente um maior acesso, enfim, mais negócios possam estar acontecendo. É justamente essa personalização de informações que fará com que haja esse arranque? Sim, eu complementaria com a cultura, né? Nós, como brasileiros, né, essa cultura nossa não é tão desenvolvida na parte de dados, né? A gente pega, por exemplo, porque o clima, os modelos são super importantes, mas os dados de produtividade real são igualmente importantes, porque quando você cruza, ou seja, você começa a entender um pouco melhor as questões de manejo, por exemplo, a eficiência rural, né, também. Então, isso é um dos medos da seguradora. A seguradora não quer nunca pagar por riscos que são riscos que a gente chama do empresário, senão ela era sócia, né, ela não era seguradora. Ela tem que trabalhar com coisas que são súbitas, imprevistas, e tem uma chance de ocorrência. Se o produtor fizer uma adubação inadequada, não usar defensivo, isso a seguradora não quer entrar. Então, quando você tem dados de produtividade, e vocês têm os dados do clima e o efeito do clima na produtividade, você traz essa segurança. Então, também, claro, os dois lados têm uma jornada a ser feita, igual você trouxe no começo. A jornada também, né, e a gente sabe que o custo tem uma queda exponencial, o custo de você realmente coletar e tratar esses dados, né? Isso que a gente fez com a Agrimet, a gente deu um salto quântico quando a gente encontrou a Agrimet, que a gente encontrou algo tratado já, né? Daí a gente conseguiu realmente trabalhar de forma mais assertiva e trazendo algum resultado que as seguradoras reconheçam. Uhum. Isso vai acontecer. Eu diria que no nosso mercado, né, se a gente olhar para o Brasil, né, qual a indústria que deu certo no Brasil, que dará certo, né? Então, acho que está muito claro que o agro é a nossa aposta como país, né? Eu acho que tem algumas outras em tecnologia, a gente ainda está na corrida, a gente olha a indústria 4G e tudo que vem acontecendo com a transformação, inclusive, do 5G na parte de telecomunicações, muita coisa vai acontecer. E o agro vai andar junto com isso, né? Essa coleta, esse tratamento vai ser cada vez mais popularizado. Com a popularização, os modelos vão se tornar modelos que são mais personalizados, e aí sim a gente vai ter preço individual, e não preço na média, empurrado muitas vezes como venda casada no crédito, que aí também dá aquela dor no cara, o cara me entubou aqui um seguro, né? Sim. E aí quando vai regular o Sinos, não pagou nada. Por quê? Porque vamos dizer que ele é um bom produtor, então, quer dizer, a quebra dele, mesmo naquela condição, não foi segurada. Então, isso a gente vê essa briga, né? O pessoal discutindo produtividade. Não, eu acredito que eu vou produzir sem
TCH. E a seguradora quer falar que não, você vai produzir 75. Olha a dor para o agricultor, quer dizer, ele se sente julgado. Tipo, mas como assim 75? Né? Porque é muito nivelado por baixo, né, JB? Eu acho que isso que é o pulo gato mesmo, o que a gente consegue é entender que cada produtor tem a sua realidade, a sua eficiência, né, de manejo, ela é totalmente condicionada à sua capacidade financeira, à região que você está, né, os insumos disponíveis. Então, assim, quando a gente faz o seguro hoje, como ele é feito em massa, ele nivela, por exemplo, pela média nacional. Quando a gente fala de um produtor de soja com a média nacional de 40% de eficiência agrícola, né, que é um trabalho que a gente faz junto com o SESB, que é o Comitê Estratégico Soja Brasil. Então, assim, um produtor muito eficiente, ele vai ser nivelado assim, precificado assim, isso não é justo com ele, né? E aí essa discussão, ela fica realmente difícil, né? É difícil você colocar esse produto no mercado. Muito bem, olha, já é um grande bordão, chavão do Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido. Eu quero uma vez mais agradecer a participação de vocês aqui no nosso talk show digital do Novo Agronegócio e pedir a gentileza de vocês quiserem deixar algum contato, tanto da Agrimet quanto da Horus, o espaço está aberto. Perfeito. Bom, a gente tem nossas redes sociais, que é a Agrimet, também tem o e-mail contato@agrimet.com.br com Y e T mudo. E é isso, estamos aí à disposição para fazer novos projetos, né? A gente está animado aí para colocar esse produto no mercado. Da mesma forma, é orens.com. A gente, dentro da Orens, vocês vão achar os links também para a parte de agro. E lá a gente tem uma landing page junto com a Agrimet que conta um pouco dessa jornada. Eu acho que tem bastante informação útil lá para ser consumida mesmo. E quem tiver vontade de conversar com a gente está, né, junto carregando essa bandeira dessa transformação. Então a gente tem que unir mais vozes e a gente acredita que isso vai acontecer muito forte nesse ano que está se abrindo aí de 22. Muito bem, dado o recado, e assim nós encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da Altivia TV da Internet é do jornalista Alberto Duquetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima, um abraço e tchau, tchau.